Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o professor Alexandre Pacheco. Ele que é professor, palestrante e consultor de direito empresarial e tributário, e nas horas vagas é articulador do Infomoney e agora está com o canal de YouTube para ensinar a mim e a vocês sobre esse universo aí da economia que a gente ainda está aprendendo. Professor, muito obrigada por nos receber. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer receber vocês. Professor, o senhor poderia começar explicando para a gente o que é, afinal, Previdência e para que ela serve? Bom, em princípio, a Previdência não precisaria nem ser pública. Você tem, por exemplo, no Brasil mesmo, a possibilidade de ir até um banco, um Bradesco, um Itaú, um Santander, um Banco do Brasil, e contratar um regime de previdência. E você vai fazer o que nesse regime? Você vai contribuir durante um tempo para que no final de um prazo de carência, 20, 30 anos, ou alcançando uma determinada idade, esse fundo que você contribuiu reverta para você mesmo na forma de prestações mensais, não é? Isso seria a previdência, e você pode ter na iniciativa privada, que é a previdência privada ou previdência complementar, como a legislação fala, ou então você pode ter o mesmo esquema na previdência pública. Na previdência pública você tem que particularidades? Você tem, no Brasil, essencialmente, não é? Você tem aposentadorias, que é disso que a gente está falando, você contribui por um tempo e depois resgata os benefícios, mas na Previdência Pública você também tem o chamado regime assistencial, não é? Onde você acaba recebendo prestações do Estado que não tem correspondência com os valores que você pagou. Ali você tem, por exemplo, aposentadoria por doença, por acidente do trabalho, auxílio reclusão, pensão por morte, onde você cumpre determinados requisitos que constam da lei e extrai um benefício em função disso. Bom, esse tipo de benefício na iniciativa privada você não tem. Por quê? Na iniciativa privada o banco vai cobrar ou a entidade de previdência, né, vai cobrar uma taxa de administração pelos recursos que você poupou e vai te devolver esses recursos ao longo dos anos. E, obviamente, que na iniciativa privada essas instituições visam lucro. No Estado, como o Estado não visa lucro, em princípio, não é? O Estado é uma organização que basicamente recebe os tributos para custear as despesas comuns. Ali você não tem a ideia de lucro, você tem uma ideia de compartilhamento de despesas e alocação de dinheiro para pessoas que não têm como se manter, não é? Ali você tem, então, nessas prestações que não são de aposentadoria propriamente, benefícios pagos para ajudar pessoas que estão em situação de fragilidade, vamos dizer assim, não é? Além da Previdência, nós temos uma segunda coisa no Brasil, que são o que é o importante, né? Que é o chamado LOAS ou BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não é pago propriamente pelo regime de previdência, não tem nada a ver com aposentadoria, mas é o quê? Os recursos que você paga para pessoas que estão em situação de não poder se manter mesmo, não é? Seja porque tem mais de 65 anos e a partir dessa idade é mais difícil arrumar emprego, ou seja porque são deficientes, vamos dizer assim, não é? Então, no LOAS, você tem um outro racional, que seria ajudar pessoas que não têm condições de se manter, não necessariamente elas contribuíram no passado, então você não tem contribuição nenhuma para receber o benefício, para evitar que essas pessoas vão morar na rua, enfim, fiquem em situação de miséria, não é? Também são recursos pagos em valores expressivos. Também fora da Previdência nós temos o Bolsa Família, que é um programa governamental também muito importante, e ali também você não tem contraprestação nenhuma, as pessoas não pagam nada para ter o Bolsa Família, apenas cumprem os requisitos legais e recebem por isso. Então, resumindo, Previdência é o quê? Previdência é um regime público de acumulação de recursos que o Estado administra para as pessoas. No Brasil esse regime é obrigatório e estando no regime previdenciário você resgata benefícios que vão desde a aposentadoria, que diz respeito
ao cumprimento de idade, tempo de contribuição, que seja, e como uma devolução, portanto, quando você se aposenta desses recursos contribuídos, e também os benefícios que você recebe quando acontece, tem uma natureza mais de seguro, né? Quando você incide em doença, acidente de trabalho, pensão por morte, e o auxílio reclusão, que também se fala bastante, né? Então o INSS ou a Previdência representa essa rede de proteção social que é administrada pelo Estado. Professor, falando em auxílio reclusão, é justo isso? Olha, eu vou dizer qual é a ideia e vou dar também a minha opinião. A ideia seria qual? Quando um cidadão contribui para o INSS e incide em um crime e vai preso, a família fica exposta, vamos dizer assim, não é? Então, seria como você tem um sinistro, como você fala em seguro, similar à morte, porque o cidadão, para a família, ele vai ser suprimido a força de trabalho dele, a capacidade de gerar renda, e a família vai ser exposta a isso. Então, tem uma certa equiparação no auxílio reclusão à pensão por morte, vamos dizer assim, mas não é justo, na minha opinião não é justo. Primeiro que no Brasil a gente não tem uma reparação do Estado para a vítima, não é? Então não é justo que o Estado pague recursos para o cidadão que praticou um crime. Já vi casos de pessoas comentando o seguinte: pô, esse cidadão nunca pôs dinheiro em casa, agora que ele está preso, finalmente ele conseguiu contribuir aqui em casa. Quer dizer, no final das contas, acaba sendo um sistema injusto o auxílio reclusão. Por isso, bom, se a família depende desse dinheiro do preso e não tem mais recursos, ela vai acabar caindo, se ela precisar, não é, num desses benefícios outros que o Estado provém, como o próprio Bolsa Família. Então, se você perguntar a minha opinião, eu vou dizer, o auxílio reclusão é injusto, não deveria ser uma causa de recebimento de benefícios, a prisão, não é? Pega muito mal, as pessoas não gostam dessa ideia. E no mínimo, como o Bolsonaro já veio comentando no Twitter, né, ele deveria ser limitado a um salário mínimo e não mais do que isso. E o auxílio reclusão é superior a um salário mínimo, inclusive, mais uma injustiça. Professor, por que somos obrigados a contribuir com a Previdência? Não deveria ser opcional? Essa é uma discussão interessante. Em alguns países do mundo não há previdência pública, em outros o regime é facultativo, em outros você pode tirar o dinheiro que é aplicado na Previdência Social Pública e migrar para a Previdência Privada se a rentabilidade não for boa, né? São ideias também que trabalham com esse conceito de não obrigatoriedade da Previdência. No Brasil, o Estado criou uma mentalidade e as pessoas se acostumaram com essa mentalidade de que elas não vão ter condições no final da vida de se manter, de se prover, e de que também não conseguem gerir bem o seu dinheiro. Então o Estado, de modo paternalista, assume a responsabilidade pelo futuro das pessoas, não é? Então, em princípio, a Previdência não precisaria ser obrigatória. No Brasil ela é porque parte desses conceitos de que as pessoas não conseguem gerir bem o seu futuro, aplicar bem os seus recursos. É uma ideia problemática, mas para mudar isso, para que a Previdência não deixasse de ser obrigatória, deveria haver uma mudança cultural fortíssima na sociedade, e eu arrisco dizer que a sociedade hoje brasileira não está preparada para mudar esse conceito. Então o Estado entende que o cidadão é incapaz de gerir os seus próprios recursos e prever a sua velhice. Assim. Exatamente, e prevê inclusive a ocorrência de sinistros, acidentes de trabalho e tal, não é? Como é que seria se não existisse essa rede de proteção social? As pessoas teriam que fazer como naquela parábola da cigarra e da formiga, não é? Lembra do La Fontaine, não é? As pessoas teriam que ser mais formiga e menos cigarra, não é? Poupar mais. Nos casos em que houvesse um incidente familiar, e há casos graves, não é? Por exemplo, morre o pai e a mãe num acidente de carro, ficam as crianças, é o caso dos órfãos, não é? Ou uma senhora não trabalha, morre o marido precocemente, não é? Esses casos deveriam ser dados de que modo? Primeiro, a gente tem a própria rede de assistência filantrópica privada, há instituições privadas que atendem essas pessoas, e o Estado poderia eventualmente cuidar dessa parte assistencial também,
mesmo com Bolsa Família ou alguma coisa equivalente. O que me parece ser equivocado é dar essa cobertura para todas as pessoas, porque no final das contas, culturalmente, acaba acontecendo o que acontece no Brasil. As pessoas acabam levando a vida de modo muito mais irresponsável, contando com aposentadoria ou com uma cobertura social. Então, no final das contas, a Previdência Pública, essa é a minha opinião, acaba desincentivando o trabalho e a poupança. O cidadão lava as mãos e vai tocando a vida até que um dia aparece uma aposentadoria para ele, entendeu? Eu sei que para quem é aposentado esse discurso pode parecer ofensivo. Eu não estou querendo ofender ninguém. Eu tenho pessoas na minha família também que debatem esses assuntos comigo e eu não tenho interesse nenhum de ofender ninguém da minha família, nem os amigos, nem ninguém. Mas é uma questão que, se você for unindo o modo como a gente lida com a justiça do trabalho, previdência social, tudo no Brasil... É muito largado, né? Parece que desincentiva o trabalho, desincentiva a poupança, a vida prudente, a boa gestão das finanças. E no final das contas as pessoas perdem aquele ímpeto de querer mais, que pode ser positivo, querer mais para poupar para os seus filhos, não é? Para você ter uma vida melhor. Não, as pessoas se acostumam com a previdência de um salário mínimo e se aposentam aí com 50, 53, 55 anos de idade e morrem financeiramente. Isso não é legal. Mas essa é uma opinião que eu reconheço. Essa é a mentalidade mesmo, né? Eu acho que mudaria na escola, né? Ensinando economia e tudo, dentro da escola, né? Sim, e também tem uma parte que o Estado pode fazer de tirar esses incentivos negativos. Incentivos positivos são aqueles que você empurra as pessoas para frente. Os incentivos negativos ou desincentivos, você empurra as pessoas para trás. Incentivo positivo, poxa, ter a polícia funcionando bem, uma educação de nível, as famílias podendo levar a sua vida de modo saudável, isso... Saúde boa e gratuita. Saúde boa, exatamente, um bom atendimento de saúde. Incentivos negativos são aqueles que você acaba empurrando as pessoas para um comportamento ruim. Aposentadoria precoce é uma delas. Na advocacia, que é a minha área, é muito comum você ver, ou mesmo na docência, eu também dou aula, não é? Você vê pessoas trabalhando até os 70 anos, 75 anos e com uma disciplina boa de trabalho, não a mesma coisa que um menino de 30, não é? Mas produzindo para a sociedade com 70, 75 anos. Então, quanta gente no Brasil parou de trabalhar com 45, 50 anos por causa de aposentadoria precoce, entendeu? A minha mãe tem 62, é advogada e trabalha. Então, pois mas você pode verificar que muita gente faz o inverso. A sua mãe é exceção. Parou. Não sei se você consegue se lembrar ou se você pode pesquisar das amigas dela na mesma idade ou dos amigos. Ah, não. A maioria já parou. Ela é uma das poucas. E isso para o Brasil é uma perda violenta, porque com 60 anos o cidadão tem experiência, tem prudência, tem família, são super cidadãos, não é? Que agem de modo responsável na sociedade, são pessoas que podem contribuir muito. Então, no final das contas, a Previdência acaba sendo um incentivo negativo, com certeza, que a gente deveria mudar para pura e simplesmente incentivar as pessoas a continuar trabalhando o máximo possível. E a gente tem como hora de lazer o quê? Tem 30 dias de férias no Brasil, né, para quem é CLT. Ou no final da vida as pessoas não têm mais filhos, então podem viver com menos e trabalhar menos, inclusive, meio período, não é? São coisas que se praticam em outros países do mundo que a gente deveria copiar. Vou colocar aqui. Professor, existe algum benefício para a Previdência Social? De ser pública? O que traz de benefício para o cidadão? Olha, as pessoas se acostumaram com essa ideia do Estado gerir o seu bem-estar, não é? Estado paternalista. Estado paternalista. Então, a gente tem uma rede de proteção grande, onde o Estado assume o ônus de situações como quais? O cidadão se aposenta com 50 anos de idade. Se pegasse as contribuições que ele acumulou ao longo da vida, ele teria direito a uma aposentadoria de R$300, vamos dizer assim, dando um exemplo. Mas como o menor benefício pago pela Previdência é um salário mínimo, tem muita gente que contribuiu pouco e se aposentou muito cedo e vai acabar resgatando um benefício que não é correspondente ao que contribuiu. Só que nesse caso, veja só que benefício que a Previdência traz. Se você está resgatando uma Previdência pela qual você não pagou,
alguém está pagando por isso, não é? Então, de certo modo, é humilhante, eu acho, por esse conceito de liberdade, que as pessoas vivam às custas dos outros. Isso não pode ser assim. Ah, você vai tirar do mais rico para dar para o mais pobre, mas não pode ser assim, entendeu? As pessoas devem viver com aquilo que elas acumularam. E aí, olha só o efeito negativo que isso causa. Você acaba tirando dinheiro de outras pessoas para sustentar a aposentadoria de outros, não é? E a gente não está nem falando dos privilégios, tá? A gente está falando das pessoas que se aposentam com uma aposentadoria bem baixinha, mas pelas quais elas não pagaram. Você acaba tirando, na forma de tributos, dinheiro dos mais ricos para transferir para os mais pobres. Só que quando você tira dinheiro dos mais ricos nessa situação, eles vão empregar menos, vão pagar menos salários, vão trabalhar menos também, entendeu? Então, no final das contas, aquilo que a Previdência Social aparece de bom, na verdade é ruim. Outra coisa, a Previdência acaba pagando benefícios previdenciários mais altos para determinadas categorias, não é? Nós temos aí funcionários públicos com aposentadorias melhores. No final das contas, você acaba gerando concentração de renda numa categoria pequena de pessoas, que é dos funcionários públicos, não é? Que ganham benefícios superiores ao da iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente aposenta no máximo com R$5.000. No serviço público, você pode aposentar com 20, com 30. Então, no final das contas, a Previdência custa caro para o país pelos privilégios, pelas pessoas que aposentam muito cedo, pelas desigualdades que o próprio sistema causa. Então, por isso, são benefícios aparentes, mas que são ruins para a sociedade no geral. Previdência, então, é um esquema de pirâmide? É um esquema de pirâmide no seguinte sentido. Para ele funcionar como está hoje, você precisa pegar o dinheiro de quem está pagando para entregar para quem está recebendo. Como você não tem uma correspondência entre o que você paga e o que você recebe, o sistema só funciona se você tiver 10 pessoas trabalhando para um aposentado, por exemplo. Agora, o que está acontecendo no Brasil? Você está diminuindo muito essa relação porque as pessoas estão aposentando mais cedo e vivendo mais. Se você tem menos natalidade, veja os nossos amigos, né? No passado as pessoas tinham 2, 3 filhos. Você achar um amigo que tem um filho hoje é raro, né? Principalmente nas grandes cidades. No interior até as pessoas têm um filho ou 2, mas mesmo nas pequenas cidades do interior, a natalidade... ter 12, né? No passado, né? A natalidade está reduzindo muito. Então, o que está acontecendo? Você está tendo cada vez menos gente trabalhando e aumentando a quantidade de pessoas que está se aposentando. Uma hora essa bomba vai explodir, como já está começando a dar sinais de problema com os déficits que já existem, não é? E aí entra a minha próxima pergunta. Tem gente que fala que a Previdência nunca ficou em déficit, que isso é mentira. Ela sempre está positiva. Vamos dizer assim, quem fala esse tipo de coisa, se você for ver bem, você vai ver, são sindicatos de funcionários públicos, enfim, lobistas ligados ao serviço público que acabam dizendo isso. Na cabeça desse tipo de gente, a gente deveria tirar todo o dinheiro da sociedade e entregar para eles a título de aposentadoria. Não pode ser assim. A gente precisa de dinheiro público para prestar serviços públicos para a maioria da população. A gente precisa de saúde, educação, segurança. No Brasil está tudo entrando em caos, principalmente pelos gastos públicos com folha de servidor público e com previdência também. Então, esse discurso tem essas intenções de manter o sistema como está hoje, porque ele beneficia uma elite do funcionalismo público que ganha muito bem a título de previdência, não é? Mas os números são públicos. A déficit da previdência vem caminhando aí durante alguns anos de 100 bilhões por ano e já está em 200 bilhões por ano. E o que seria déficit? A diferença entre os benefícios que você paga para os aposentados, que seria 600 bilhões por ano, e o que você arrecada de tributos, seja dos empregadores ou seja de nós mesmos, das pessoas que pagam a Previdência, que dá mais ou menos 400 bilhões por ano. Então essa conversa é falsa, os números são públicos e a Previdência tem déficit sim, em todos os regimes, militar, na Previdência Militar, na Previdência Privada, na Previdência das pessoas da iniciativa privada, na Previdência do Serviço Público, todos dos trabalhadores rurais também,
todos os regimes são deficitários. Então essa conversa não é verdade. Professor, desde o governo Temer tem se falado de uma reforma na Previdência. É realmente necessária essa reforma? O que está acontecendo é o seguinte, a Constituição de 88 tem 30 anos, certo? E ela foi um marco no Brasil negativo, porque ela deu benefícios para todo mundo sem identificar de onde sairia o dinheiro. Se nós executarmos tudo que a Constituição manda, por exemplo, dar casa para todo mundo, dar saúde de qualidade para todo mundo, dar educação de qualidade, não há dinheiro para isso. Infelizmente, nós somos um país rico no seguinte sentido, nós produzimos muitas riquezas, mas a nossa população também é muito grande, nós temos 200 milhões de habitantes, né? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos são 300 milhões de habitantes, isso. Nós somos um país muito grande. Então, no final das contas, o que acaba acontecendo? A Constituição deu benefícios para todo mundo, não é possível atender todas as pessoas, e agora as pessoas que ganharam esses benefícios na Constituição, e a aposentadoria melhor é uma delas, estão todas se aposentando ao longo dos anos, e a cada ano que passa o déficit da Previdência cresce 5%. Sendo que o país, quando cresce, a gente está com um crescimento próximo de zero, não é? Abaixo de 1%, se o país crescesse 5% e a Previdência crescesse 5%, nós ainda ficaríamos no zero. Mas nós estamos no cheque especial. Por quê? Porque o déficit da Previdência está crescendo muito mais do que o país cresce. Ah, mas por que o país crescer é importante? Porque os tributos são cobrados sobre o que a sociedade produz. Então, se a sociedade não cresce, não cresce a riqueza produzida pela sociedade, mas a dívida cresce, como por exemplo o salário. Esse exemplo eu dou sempre, né? O nosso salário é reajustado basicamente pela inflação, não é? Agora, o cheque especial não tem correspondência com a inflação, é juros muito mais altos. Então, se o Brasil não cresce na mesma proporção que o déficit da Previdência, as contas públicas vão explodir como um assalariado tem as suas contas com problemas quando está devendo no cheque especial. O Brasil hoje, em termos de Previdência, está no cheque especial. Professor, o que vai acontecer se não houver a reforma, se não passar essa reforma? Bom, nós temos hoje no Brasil um parâmetro que é o teto de gastos da dívida pública. Foi uma medida aprovada pelo Temer, com apoio do Temer, uma emenda constitucional, que por ideia do Henrique Meirelles, que se diz o seguinte: o gasto público, em grandes números, estou simplificando bastante, não pode ser maior do que 20% do PIB, 20% de tudo que o país produz. Então, esse número dá por volta de 1,3 trilhões. Então, o governo não pode gastar mais do que 1,3 trilhões. É isso basicamente o que se faz. O que acontece? Se você somar, e isso a gente está falando de gastos de despesas primárias, ou seja, antes dos juros da dívida pública. Esse 1,3 trilhões já está comprometido com salários de funcionários públicos e com previdência, que são os dois maiores gastos. Também tem como gastos importantes saúde pública e educação, certo? Bom, a sobra desse 1,3 bilhões é o que o governo tem para investir em outras coisas, para fazer manutenção de portos, aeroportos, estradas. Mas sobra? Então, nesse cálculo, sim, se você colocar os juros da dívida pública, não sobra nada. Tá? Mas se você colocar nesse cálculo do teto dos gastos da dívida pública, então o governo tem uma margem para fazer esse gasto. Se a dívida pública, a Previdência for continuar crescendo do jeito que está, em 10 anos, essas sobras para outros gastos vão acabar. E a partir dos 10 anos, pior, a gente não vai ter dinheiro nem para pagar Previdência, nem educação, nem saúde, como aconteceu em alguns estados, não é? Você tem alguns estados sem dinheiro para pagar funcionário público, aposentado que ganha R$1.000, você imagina? Coitado, tem aluguel, remédio, chega no final do mês, não consegue trabalhar porque tem idade. Então, se não fizer a reforma da Previdência, isso vai acontecer. Então, ela no país todo? No país todo, no governo federal e os estados e municípios, alguns já estão com esse problema, não é? Só que aí vai ser um problema pior, porque nós temos serviços públicos importantes no governo federal, como o SUS, Previdência
e educação de diversos níveis. Então, o impacto para a sociedade, se o governo federal quebrar, vai ser pesadíssimo, né? Professor, já que o senhor falou em teto de gastos, isso foi positivo para o país ou não? Não resolve todos os nossos problemas, mas é um passo importante. Imagina você com o seu filho, com um cartão de crédito na mão, para comprar merenda do jeito que ele quiser, para passar o cartão, sei lá, numa mercearia, numa papelaria, numa casa de brinquedos sem limite nenhum. Então, você, com prudência, pode lidar com esse problema de qual modo. Ou você limita o gasto do cartão, o limite do cartão, ou passa a lidar com dinheiro, né? Ele vai lidar com isso. O que estava acontecendo com o governo federal? Como nós temos déficit, contando juros muito maior ainda, né? O governo não consegue viver com os tributos que arrecada. Qual que é o salário do governo? Os tributos, os impostos, né? Como o governo gasta mais do que arrecada, como é que o governo fecha as contas no final do mês? Todos os meses. Ele emite títulos da dívida pública, pega empréstimo na sociedade e consegue, com os tributos, mais esse dinheiro que a sociedade dá para ele, empresta para ele, pagar as despesas correntes. Esses títulos da dívida pública eu posso comprar, você pode comprar como investimento, como se fosse uma poupança, muita gente faz isso, mas também as empresas, os bancos, as entidades de previdência compram também títulos públicos para garantir as suas obrigações, são aplicações que essas instituições fazem. Só que o que está acontecendo? Existe um limite, não é? Quando você vai pedir um empréstimo no banco, qual é o limite que se dá para o consignado? 30% do salário, não é isso? O teto dos gastos públicos é isso, ele diz o seguinte, olha, você já está gastando, você já tem como empréstimos mais de 30%, eu não vou te dar empréstimo mais, eu banco, porque você não vai conseguir me pagar acima desse percentual. Então o teto dos gastos públicos é uma medida necessária, para quê? Para que o governo tenha disciplina para não gastar mais do que um determinado montante do seu rendimento. Hoje, a dívida pública representa 77%, 80% de tudo que o país produz em um ano. Comparando com países de igual perfil ao Brasil, é um percentual altíssimo. Os outros países têm 50%, 40% do PIB. Quando a gente encostar em 90%, 100%, o que vai acontecer? A sociedade vai dizer para o governo federal a mesma coisa que um banco diria para a gente. Eu não vou mais comprar título público, porque você não vai conseguir me pagar. Então o governo está chegando próximo da inadimplência. Entra um colapso. Próximo do colapso. Por quê? Não dá para cobrar mais tributos. O governo já cobra 32% do PIB, 1/3 do que o Brasil arrecada a título de tributos. Não dá mais. Não vai conseguir mais emitir títulos da dívida pública, porque já está muito endividado, está chegando próximo a 100% do PIB. Então, como é que o governo vai pagar as contas com as despesas crescendo? Aí vai entrar em colapso. Vai ter que buscar dinheiro no FMI, como a Argentina está fazendo, como fez no passado. Mas mesmo assim, uma hora esse dinheiro também vai acabar. Então, é inevitável que haja corte dos gastos públicos, a começar pelos dois mais importantes. O maior deles é a Previdência e o segundo maior deles, a folha de funcionalismo público. Mas então é prudente diminuir os impostos, como o Paulo Guedes quer fazer? Então, é aquela coisa, é necessário que se reduza o volume de impostos que a gente paga. Por quê? Porque o empresário tem menos dinheiro no bolso, a gente também, né? Agora, alguns impostos você consegue reduzir e aumentar a arrecadação. Tem alguns estudos nos Estados Unidos que dizem que o imposto de renda de pessoa jurídica é assim. Mas por quê? Você reduz a tributação empresarial, o empresário fica com mais dinheiro no bolso, compra outras máquinas e produz mais e consegue vender mais. Mas não é um movimento prudente de se fazer quando você está com muito déficit, entendeu? Porque demanda algumas variáveis que a gente não consegue medir com precisão. Então, se você me perguntar qual é a lição de casa que tem que ser feita em primeiro lugar, primeiro reduzir o déficit público e depois reduzir os tributos. Ou fazer alternadamente isso, reduz um pouco os tributos, depois reduz um pouco a despesa pública, depois os tributos. E vai alternando um ano após ano até que a carga tributária tenha um nível decente. Mas hoje ele não vai conseguir fazer muito isso, reduzir muito a carga tributária. O que ele pode conseguir, e é importante,
é simplificar a cobrança de tributos que representam de 0,5% até 3% do que um empresário grande fatura. Ele tem que pagar contador, advogado para preencher as declarações fiscais, notas fiscais e controles fiscais, e isso acaba encarecendo, tirando dinheiro do bolso dele e jogando dinheiro fora, não é? Então, o que o Paulo Guedes provavelmente vai fazer como um primeiro movimento não é redução de tributos, é corte de gastos e simplificação dos tributos. E aí, num prazo mais longo, eventualmente num segundo mandato do Bolsonaro, que se houver, ou mesmo um próximo presidente, aí com a casa arrumada, reduzir a carga tributária. Mas hoje não vai dar para fazer isso. Dá um decreto hoje e falar, diminuímos impostos, assim não vai acontecer. Não, a não ser que ele faça uma aposta arriscada como essa que eu te falei, do imposto de renda da pessoa jurídica. Reduzir o percentual, mas acreditando, né? Que ela vai investir mais, produzir mais. Isso, e esse efeito pode acontecer. Só que, olha, é uma aposta. Como um tiro no escuro. Como qualquer aposta, você pode ganhar ou perder. Professor, qual que é a proposta da reforma da Previdência vindo do Bolsonaro, não do Temer, a que o Bolsonaro quer que aprove? Bom, hoje, vamos comparar hoje com o que o Bolsonaro falou. Porque o que acontece? O Bolsonaro, eu não tenho dúvida que ele está bem intencionado. Eu não tenho dúvida também que ele está preocupado com quem depende da aposentadoria. Eu acho que as pessoas enxergam isso também, eu acredito nisso. Ele não quer fazer um movimento muito radical, ele vem dizendo isso publicamente, para pegar a pessoa que está se aposentando agora e pronto, ela teve uma expectativa durante 30 anos de trabalho de que ia se aposentar de um jeito e agora não vai mais. Então ele não quer surpreender as pessoas que estão prestes a se aposentar. Eu acho que essa é a preocupação principal dele. Então, o que ele vem dizendo é o seguinte: hoje nós temos basicamente duas aposentadorias públicas importantes na iniciativa privada, vamos dizer assim, não é? A aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem tem que trabalhar, contribuir 35 anos e a mulher 30. Nesse regime há um problema grave previdenciário, que é qual? Não tem idade mínima. Então, ele é um regime altamente deficitário, porque tem gente que aposenta muito cedo e essa aposentadoria é a melhor, é a que paga mais. Então, você tem pessoas muito jovens, comparando com outros países, aposentando muito cedo, recebendo uma aposentadoria maior. Então, para esse regime, ele está propondo colocar uma idade mínima, que seria de 62 anos para homem e 57 para mulher. Hoje, isso não existe. Nós temos uma outra aposentadoria no Brasil, que é a aposentadoria por idade, que ela não é tão boa, enfim, ela exige uma idade de 65 anos para homem e 60 para mulher, sendo que o homem tem que contribuir 15 anos e a mulher 10. O homem tem que contribuir 15 anos e a mulher também 15. Então 65 para homem e 60 para mulher. Essa aposentadoria é onde a maior parte das pessoas se aposenta, principalmente os mais pobres, que têm menos tempo de carteira assinada. Então, no final das contas, a reforma que o Bolsonaro vem propondo, ele ainda não escreveu isso, não há um texto publicado sobre isso, mas ele disse em entrevistas, se não me engano no SBT ele falou, não é? Que ele quer colocar a idade mínima nessa aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 62 anos para homem e 57 para mulher. Alguns financistas vêm dizendo que essa proposta é um pouco tímida, porque mesmo a proposta do Temer, que era 65 anos para homem e para mulher, essa eu concordo, de idade mínima, o Bolsonaro acha muito radical. Por isso que ele fala de 62 para homem e 57 para mulher. Mas as pessoas estão vivendo mais, né? E com mais qualidade, porque a medicina está avançando. É esse o pressuposto. E se você comparar com o mundo, tá todo mundo caminhando para 65, entendeu? Eu acho que a questão dele, que é o medo dele, medo de provocar dano nas pessoas, não é um medo político. Eu não vejo isso nele, tá? Eu acho que ele está mais preocupado em não prejudicar as pessoas mesmo. É você frustrar demais uma quantidade grande de pessoas que está para se aposentar agora, entendeu? E colocar aí pessoas com 50 anos, 55 anos, alargando
para 62, não é? Então a proposta dele é essa, de 62 para homem e 57 para mulher. Vamos ver se o texto que vai ser encaminhado para o Congresso para ser discutido vai ser esse mesmo. Professor, sobre os fundos de pensão, o que é um fundo de pensão e qual que é a diferença entre o fundo de pensão e o INSS? Porque isso cria muita confusão na cabeça das pessoas. Ah, sim, com certeza. Os dois, a aposentadoria e o fundo de pensão têm um propósito comum, que é você prover um rendimento para quem para de trabalhar. Os fundos de pensão, com esse nome que é usado, são destinados a funcionários de empresas públicas. Então nós temos empresas públicas gigantes no Brasil, a Petrobras, por exemplo, ou Correios, que é Banco do Brasil, onde o funcionário contribui além daquilo que ele receberá do INSS, ele contribui com um montante e a própria empresa pública contribui com o outro, e esse montante fica reservado e gerido pelos fundos de pensão, e depois vão retornar um benefício previdenciário para essas pessoas que contribuíram. Problemas. Alguns fundos abusaram no passado com o volume colocado nesses fundos de pensão, porque no final das contas, a empresa pública, o dono é o Estado, não é? Então você tem algumas empresas como o Banco do Brasil que tem capital privado, mas também tem capital público, não é? É uma sociedade mista, não é? Sociedade de economia mista. A Petrobras também é assim. E a gente percebe que algumas administrações passadas colocaram muito dinheiro que poderia ter sido revertido para os acionistas e para o Estado em benefício dos funcionários. Esse é um primeiro problema. O segundo problema diz respeito aos escândalos, não é? Que vem aparecendo, que dizem respeito a quê? Como esses fundos acumulam muito dinheiro, está falando de bilhões, em princípio, o que você deveria fazer com esses recursos, não é? Aplicar em investimentos seguros, né? Títulos da dívida pública, coisa assim. Mas alguns gestores desses fundos de pensão acabaram aplicando dinheiro em investimentos de risco, em títulos da dívida pública da Venezuela, ou em bancos privados que pagaram caixinha para os gestores para ficar com esse dinheiro aplicado lá, e alguns bancos inclusive quebraram e esse dinheiro foi perdido. Então nos fundos de pensão você tem, vamos dizer assim, a mesma ideia de previdência, que é paga pelos funcionários dessas empresas públicas e também pelas empresas. E aí você tem que tipo de problema? Desde privilégios das pessoas que recebem aposentadorias gordas desses fundos e mau uso desse dinheiro enquanto esses fundos administram esses capitais, não é? Doutor, são esses fundos que o Palocci está sendo acusado de ter desviado dinheiro. Como é que ele conseguiu chegar no dinheiro desses fundos? Bom, isso é objeto da delação dele, a gente precisa ver os termos que vão ser publicados, não é? Mas o governo também influencia na escolha dos gestores desses fundos de pensão. E particularmente nos governos do PT, havia um esforço fortíssimo, visível, público, não depende de delação para isso, tá? De que o governo queria colocar gente dele nesses fundos de pensão, o que é uma coisa muito ruim. Porque esses fundos têm que ter uma independência. O que o gestor do fundo tem que fazer? Buscar a melhor rentabilidade para o dinheiro aplicado para reverter mais benefícios para os seus associados. E não pegar esse dinheiro e aplicar em empresas dos amigos, dos governos amigos, de forma imprudente. E recebendo inclusive dinheiro para isso, entendeu? Então o que vai aparecer nessa delação vão ser o quê? A influência que os governos passados tiveram na gestão desses fundos. Nós temos o fundo do Correio aí, que é praticamente insolvente, praticamente foi quebrado por esse tipo de gente, e ele vai dizer quem foi que participou da arrecadação desse dinheiro ilícito que alguns empresários e pessoas ligadas ao governo receberam. É esse o tema da delação dele. Com esse fundo que ele desviou, o cidadão comum, o funcionário, ele fica prejudicado? No final das contas, sim, porque veja, o fundo de pensão dos Correios
gerava uma expectativa de uma aposentadoria boa para os funcionários. Agora eles estão tendo que contribuir com mais dinheiro para ter menos do que eles esperavam. Quer dizer, então essas pessoas foram prejudicadas. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, Ninguém vai arcar com isso? Tipo, Palocci delatou, assumiu, vai ter que devolver. Então não, isso não vai acontecer. Precisa ser identificado esse dinheiro. Alguns podem fazer acordos de colaboração premiada. Um dos itens dos acordos de colaboração premiada é você devolver o dinheiro, como aconteceu com alguns denunciados no Petrolão, não é? Você devolve o dinheiro, delata as pessoas e com isso você consegue reduzir a pena. Então uma parte desses recursos pode vir a ser recuperada em acordos de colaboração premiada, mas muita coisa não vai ser recuperada. E aí, o que vai acabar acontecendo? Ou os funcionários vão acabar sofrendo com isso, com a diminuição dos seus planos de previdência, né, de aposentadoria, dos fundos de pensão, ou o pior dos mundos, que a gente espera que não aconteça, o governo venha suprir esse déficit tirando dinheiro dos tributos, sendo que o governo já está quebrado, né? Então alguém vai perder com isso, ou toda a sociedade ou apenas os funcionários dessas empresas. Entendi. Professor, muito obrigada por nos receber e pelo tempo que o senhor despendeu pra gente. Imagina, é um prazer, gostaria de receber vocês outras vezes, eu estou à disposição para falar de finanças públicas, tributação, reforma da Previdência, sempre que vocês precisarem podem contar comigo. Obrigada, professor. De nada.